De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo, perdendo apenas para catarata. No Brasil, a estimativa é de que aproximadamente 900 mil pessoas sofram com a doença. E segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pode ser silenciosa. Mais de 600 mil pessoas não devem saber que tem glaucoma. Para falar sobre essa doença, a gente conversa com a oftalmologista, a doutora Joyce Fará. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez à nossa casa. Eu estava comentando hoje com o Anton, que faz as pautas, eu falei, quanto mais eu leio, né, e mais eu me informo sobre as pautas médicas, que eu amo fazer, mais eu fico atenta e mais preocupada. Eu falo, nossa, será que eu tenho? Será que tá tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é nosso. Quando a gente fala em glaucoma, né? Eu acho que quando a gente fala em catarata, todo mundo fala, nossa, eu tenho muito medo. As pessoas já têm essa coisa. Quando fala glaucoma, as pessoas meio que falam, glaucoma? Ah, não sei, acho que é a manchinha. Mas acho que as pessoas não percebem como isso é grave, né, doutora? É algo muito silencioso? Sim, Abby, é muito silencioso. E como você comentou, o glaucoma é a segunda causa de cegueira, a maior causa de cegueira no mundo, perdendo só para catarata. Só que a cegueira pela catarata, ela é tratável e reversível. Então, o paciente que está cego por catarata, se ele trata, ele volta a enxergar. Agora, o glaucoma é a principal causa de cegueira não reversível no mundo. Então, pessoas que têm cegueira e não têm como retornar à visão, a principal causa no mundo e no Brasil é o glaucoma. Seria crônico, doutora? Tipo uma doença crônica? Exatamente, o glaucoma é uma doença crônica, silenciosa e lentamente progressiva, que acontece principalmente em pessoas mais velhas, após os 40 anos. E por ser silenciosa, muitas vezes a pessoa só vai descobrir que tem um glaucoma quando ela tem uma perda de visão importante. Então, o ideal é que o glaucoma seja detectado nos estágios iniciais, no qual o paciente ainda não teve uma perda de função, né? No momento que ele tem o glaucoma, mas a visão ainda está 100%. Isso é possível. Porque aí é possível controlar. Exato. O glaucoma é uma doença crônica que ela não tem cura, mas ela tem tratamento e controle. Então, fazendo o tratamento adequado, o controle adequado, nós conseguimos estacionar o glaucoma. Assim como o diabetes, hipertensão, é uma doença crônica que, se bem controlada, o paciente vai viver a vida inteira com a doença, mas sem ter uma sequela e uma repercussão na vida dele. E doutora, existe alguma razão para que a gente tenha o glaucoma? Por exemplo, a gente pode provocar isso com algum tipo de hábito? Isso pode ser genético? Como funciona? Bom, então vou explicar um pouquinho sobre os tipos de glaucoma, né? Então, quando a gente fala de glaucoma, não é uma única doença. Existem vários tipos de glaucoma. Tem, por exemplo, o glaucoma congênito, que a criança já nasce com glaucoma. É uma doença muito rara e pouco frequente. Como vocês podem ver aí na foto, essa foto é de uma criança com glaucoma congênito. Ela tem uma opacidade ali da córnea, um inchaço pelo aumento da pressão. E no caso de crianças, por exemplo, geralmente é causado por uma má formação. Então, o nosso olho, ele tem uma rede que faz a drenagem. Temos um líquido dentro do olho chamado humor aquoso e esse líquido, ele faz um movimento, né? A gente tem uma foto assim, não tem aqui? Isso. Vamos dar uma olhadinha? Ali, exatamente. Doutora. Então, o humor aquoso, ele é produzido ali no nosso olho, né? Numa região chamada corpo ciliar e ele tem um movimento. E ele é drenado pelo ângulo. O que é esse ângulo? Ali na setinha onde vocês estão vendo, ó, o humor aquoso, na parte de baixo e da frente, e malha trabecular entupida, ali é o ângulo. Então, quando a gente fala de glaucoma, né, existem basicamente o tipo de glaucoma congênito, daí tem os glaucomas não congênitos, tem os glaucomas primários, secundários. E quando a gente fala de glaucoma primário, por exemplo, ele tem dois tipos, o de ângulo aberto e o de ângulo fechado. E o ângulo é geralmente essa região da malha trabecular, essa parte na frente do nosso olho. Aqui, ó, para vocês verem melhor, o que é esse ângulo, então, quando a gente fala de ângulo? Entre a córnea e a íris, o colorido do nosso olho, tem a malha trabecular no cantinho. Ah, então como se fosse periférico, vamos dizer, dos ladinhos, assim, exato. né? Exato. Aqui, ó, 360 graus. Então, 360 graus ao redor do nosso, aqui, né? Nessa região entre a íris e a córnea, tem o ângulo, que é por onde o humor aquoso ele é drenado. Quando o glaucoma ele é causado por uma falha de drenagem, né, a malha ela não está drenando, então o olho está produzindo mais líquido do que drenando. Isso acaba gerando um aumento da pressão dentro do olho.
E essa malha trabecular, né, que é o trabeculado que a gente fala, ela pode às vezes estar aberta ou ocluída, fechada, pelo fato do nosso olho ser mais estreito. Então, nesses casos, a gente tem o glaucoma de ângulo fechado. Então, assim, o glaucoma, ele não é uma doença única, né? E os tipos de tratamento vão ser diferentes. De acordo com o tipo. De acordo com o tipo. O glaucoma congênito, por exemplo, ele tem um tratamento totalmente diferente do glaucoma primário de ângulo aberto e o tratamento é diferente se o ângulo for o glaucoma de ângulo fechado. E esses glaucomas de ângulo aberto, ângulo fechado, geralmente a gente não sente nada. Ele é crônico, lentamente progressivo e aos pouquinhos essa pressão do olho um pouco mais alta do que a normalidade vai matando o nosso nervo óptico. E o que é o nervo óptico? O nervo óptico, ele fica aqui, ó, bem atrás do nosso fundo de olho. É como se fosse uma televisão. Então imagina assim, eu tenho uma televisão que ela tem um fio que vai na tomada. Imagina que eu pego esse fio e começo a desencapar. A imagem na televisão vai começar a ficar falhada, vai começar a ficar meio ruim. Agora imagina que eu pego esse fio e corto. A imagem vai apagar. E o nervo óptico é isso. Ele leva a imagem que chega aos nossos olhos para o nosso cérebro. E é muito importante que o nosso nervo óptico esteja saudável. E no glaucoma, o nervo óptico vai perdendo as fibras. E aí o que acontece? A nossa imagem vai ficando mais fraca. Nós começamos perdendo a imagem periférica, na maior parte dos casos. Então, você está olhando para frente e aqui do lado, a mão, você não enxerga. Não enxerga. Por quê? Porque o nervo já sofreu e você perdeu essas camadas de fibras que são responsáveis pela visão periférica. Doutora, e é possível, por exemplo, falou que é assintomático, né? A gente começa, primeiro a gente não percebe o que está acontecendo. Eu já ouvi muito, e uma vez eu até tive um probleminha de visão, de estrabismo, e eu ouvi essa coisa de compensação, que um olho compensa o outro, né? E eu só fui percebendo que eu estava aquilo quando eu, de repente, tapava o olho e falava, opa, eu tô achando que isso aqui não tá ok. Quando a gente tem, né, e começa o início de um glaucoma, isso também é possível? A gente talvez não perceba que tá perdendo, de repente, a visão, né, lateral, que seja, né? Vamos dizer assim, uma coisa mais fácil de entender. Porque o outro olho compensa, tipo assim, tá te ajudando a enxergar ou não, doutora? Com certeza, isso é muito comum. Quando a gente tem um glaucoma assimétrico, né, um olho com um glaucoma mais avançado do que o outro, o olho dominante acaba compensando essa deficiência e muitas vezes a gente não percebe, né? Então, o glaucoma é uma doença perigosa por isso. Agora, sim, existem quadros de crises de glaucoma. Então, é bem diferente de um glaucoma crônico. Então, na crise de glaucoma agudo, é um aumento abrupto da pressão do olho, que leva a muita dor, olho vermelho, embaçamento visual, dor forte de cabeça associada a náusea, vômitos. E geralmente acontece por um fechamento desse ângulo de forma abrupta com um aumento muito repentino da pressão ocular. Nesses casos de crise de glaucoma agudo, aí o paciente vai ser bastante sintomático, porque é um aumento muito rápido e a pressão fica muito alta. Aí o paciente vai ter uma dor, olho vermelho, é uma sintomatologia muito diferente daquele quadro de glaucoma crônico, que é lentamente progressivo. Então, o glaucoma também pode se apresentar numa crise aguda. E esses casos exigem tratamento muito rápido, muito pronto, né? Porque a pressão alta por muito tempo, ela vai matando o nervo óptico. E aí pode ficar cego muito rapidamente, doutora? Dependendo, nesse caso, por exemplo? Sim, dependendo de como está a pressão do olho, né? Uma pressão ocular muito alta por muito tempo, ela vai causando danos que são irreversíveis ao nosso nervo óptico. E isso pode acontecer após um trauma? Por exemplo, se outras doenças, teve um AVC ou teve... Isso pode acontecer também, doutora, junto ou não? Ou algum trauma específico também? Existem glaucomas, então esses que a gente conversou são glaucomas primários. E existem glaucomas secundários, como, por exemplo, um glaucoma após um trauma. Então, um trauma forte no olho, ele pode lesionar essas estruturas que fazem a drenagem do líquido dos nossos olhos. Isso pode levar a um glaucoma. Aí a gente vai falar que é um glaucoma secundário a um trauma. O glaucoma, ele também pode acontecer pelo uso de medicamentos, principalmente corticoides. Nossa! Então, aquele paciente lá que vira e mexe, tô com uma dorzinha, vou fazer uso de um corticoide. Tô com alergia, vou tomar um corticoide. Exato. Então, o corticoide, por uso prolongado, né, ele pode causar um aumento da pressão dos olhos e causar glaucoma. E não só comprimido. Por exemplo, uma pomada de corticoide, né? Eu já vi casos de glaucoma em pacientes que pegavam uma pomadinha de corticoide, passavam aqui no canto dos olhos porque tinha uma irritação e achavam que era algo inocente,
porque hoje em dia é possível comprar colírio e medicamentos de corticoide sem nenhuma receita médica, só que esses medicamentos por tempo prolongado podem causar glaucoma. A gente tem umas imagens aqui, eu queria que você falasse um pouquinho delas, que é mais ou menos como que a gente vai começar a enxergar isso, doutora? Sim. Coloca pra gente, Lipe, aqui, doutora. Exatamente. Então, o que acontece, né? A gente vê que na visão normal, nós temos toda a periferia da visão, né? Então, a visão ela é ampla e olha o brilho, é diferente o contraste. Em pessoas que têm glaucoma, além da perda de visão do campo visual periférico, a pessoa ela perde aquela sensibilidade ao contraste. Então parece que está faltando luz, parece que a visão ali ela está enxergando, mas está faltando alguma coisa, porque o nervo óptico ele já está fraco, ele já não está captando toda aquela informação que está chegando no olho. Então a gente tem uma perda da sensibilidade ao contraste e também uma perda do campo visual. Como que a gente pode fazer, doutora, para não chegar ao caso de já estar com glaucoma? O principal é prevenção. Aí que entra a prevenção. Por quê? Porque o oftalmologista ele é capaz de identificar glaucoma em estágios iniciais. E a gente identificando um glaucoma em estágio inicial, a gente tem tratamento hoje em dia. E é importante a gente lembrar que o tratamento do glaucoma, ele é atualmente disponível no SUS, de maneira gratuita, nas farmácias de alto custo. Então, se você tem um glaucoma e vai falar, poxa, mas eu não tenho condição financeira de comprar o colírio, ele é caro. E hoje em dia o governo ele já dá esses medicamentos de forma gratuita para os pacientes. Então, o importante é a gente conseguir detectar precocemente. E quais são os grupos de risco? Né? Então, principal, pessoas acima de 40 anos. Quanto mais idoso, maior a chance de apresentar um quadro de glaucoma. Mas a partir dos 40 anos já começa a aumentar esse risco. Pessoas que têm diabetes têm uma chance maior de desenvolver glaucoma. Altos míopes, pessoas com afrodescendência ou orientais também têm um risco mais aumentado de apresentar glaucoma. E pessoas que fazem uso de corticoides, né, ou que já tiveram algum trauma nos olhos, é importante uma avaliação. E aí, quando a gente vai no oftalmo, doutora, desculpa a ignorância, a gente pode ir só para ver os nossos olhos e ali já é possível detectar? Ou é necessário a gente falar para o oftalmo, doutor, eu queria ver se está tudo bem com os meus olhos, que eu tenho medo de ter glaucoma. Né? Eu preciso dizer isso para ver, ou Sim. não? O ideal é que o seu oftalmologista já faça de rotina a avaliação do nervo óptico através do exame de fundo de olho e a medição da pressão ocular. Mas, se ele não falar nada, eu sugiro que você pergunte. E aí, doutor, como que está a pressão dos meus olhos? Ela está boa? O meu nervo óptico está saudável? Vale muito a pena essa pergunta para a gente ter certeza que realmente o médico avaliou o nosso nervo óptico e fez a medição da pressão dos olhos. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa, viu? Imagina, é um prazer estar aqui. E é interessante isso, porque geralmente quando a gente já tem a manchinha aqui no meio é porque já o olho todo já não tá mais, né, doutora? Com quando certeza. a gente vê a manchinha, provavelmente ele já tá no pior grau e a gente já tá com um tratamento final quase, é isso? Com certeza. E a gente sabe que a medicina ela evolui. Então, pode ser que no futuro nós tenhamos tratamentos para recuperar a perda de visão que foi causada pelo glaucoma. Esse é o nosso maior sonho, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem muitas pessoas cegas pelo glaucoma e infelizmente não temos um tratamento para reverter isso. Então, até a gente conseguir essa melhoria, o fundamental é a prevenção. Então, após os 40 anos, é muito importante que anualmente, mesmo que você tenha visão 100%, não precise de óculos, e que seus óculos estejam adequados, mas é importante ir ao oftalmologista para investigar essas doenças mais ocultas que elas podem nos pegar de surpresa muitas vezes. Com certeza. Obrigada, doutora. Imagina, é um prazer estar aqui. Você de casa aproveita para fazer pergunta para a doutora, para comentar. Se você quiser saber mais também, manda mensagem para a gente, @doutora Joyce Fará, e o site é doutorajoycefará.com.br. Um beijo. Obrigada, doutora. Imagina, eu que agradeço. Muito bom, né? E realmente, quando a gente fala que é assintomático, vai aos poucos, vai devagar, a gente tem que prevenir. Então, se a gente já sabe que pode acontecer, já começa a ir ao médico, faz a perguntinha. E eu fiz aquela pergunta para a doutora para saber se o médico já faz, porque vai que não, não é? Então, pergunte. Nunca custa a gente perguntar, viu? Não tenha vergonha de fazer as suas perguntas, principalmente para os médicos, não é?